Boa noite, povo de Deus, que saudade! Estamos agora em mais um bate-papo e bebê com uma pessoa muito especial. Ela tem muita informação. Tânia é aquela pessoa que chega e vai ensinar. Essa é a nossa fisioterapeuta neurológica, professora da UFRN, e a gente vai falar sobre alterações do sono. Tânia, seja muito bem-vinda, viu? No nosso meio é um prazer enorme. Como é que você tá aí nessa quarentena? Oi, Débora, boa noite, como é bom te ver. Nossa, muita saudade da igreja. Boa noite, igreja, como é bom estar com vocês hoje à noite. Passando a quarentena, né, tentando se adaptar, procurando manter uma rotina melhor, procurando as condições que a gente pode ter uma vida melhor e conseguir enfrentar esse tempo, enfrentar esse momento, né, passar pela essa luta de uma forma muito mais proveitosa. Nosso pastor Davi tinha dito isso, que a gente procurasse se encontrar consigo mesmo, ter mais tempo com Deus e procurar ajudar também outras pessoas. É isso que eu tenho feito. Coisa boa! Então a gente vai começar com uma perguntinha assim, muito importante. É muito comum nesse isolamento social a gente ter distúrbios, alterações no sono? Muito comum, Débora. Foi logo quando começou a pandemia, isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? O isolamento social que aconteceu foi muito brusco, muito rápido e de repente houve toda uma mudança na rotina da vida de todo mundo. Então, algo que a gente nunca tinha experimentado, a gente nunca tinha vivido uma situação dessa e de repente você parar todas as suas atividades e ficar realmente em casa, que é um outro tipo de ambiente, é um outro tipo de estímulo, de estimulação e de atividade que a gente faz. Então, no início, a gente percebeu, tanto as pesquisas começaram a ser feitas, como a gente ouvia com as pessoas quando a gente conversava, muitas queixas em relação a problemas de sono. Então, as pessoas começavam a dizer logo, eu não estou conseguindo dormir bem. E isso expressava quando falava assim, eu não estou conseguindo dormir bem, uma série de outras alterações apareciam, de queixas que as pessoas falavam. Então as pessoas falavam assim, eu tô dormindo muito tarde e acordando muito tarde. Depois começava a falar, meu sono tá muito fragmentado, então eu acordo várias vezes na noite e não consigo mais dormir. Outras pessoas, né, a gente via também muitas queixas assim, de insônia, uma insônia muito forte. Então é uma insônia que você tem muita dificuldade para adormecer e o tempo vai passando e trazendo aquilo muitas angústias nas pessoas. Então, a gente na literatura mesmo, no meio científico, no meio acadêmico, começaram a fazer muitas cartilhas de orientação de como é que poderiam trabalhar com essas pessoas e como poderia orientar essa parte da qualidade do sono. Então, foi uma mudança muito brusca. E é interessante que quando a gente fala no sono, a gente mudou a nossa rotina do dia, né? Mas isso repercutiu no sono. Foi algo porque a gente precisa entender o que é o sono, como o sono é regulado, para a gente poder saber também como é que a gente pode controlar e melhorar o nosso sono. Mas as queixas, os problemas de sono, os distúrbios de sono já são muito comuns. Pra você ter uma ideia, a literatura fala que 45% da população tem algum distúrbio de sono. É muita coisa, né? Quase 50% da nossa comunidade. E o maior índice mesmo é de insônia, né? O maior distúrbio que acontece com as pessoas. Então, o dormir tarde, acordar tarde, fragmentos no sono, essa insônia, são alterações. São alterações. Né? Você poderia dizer algumas outras, assim, também, fortes, que têm acontecido muito nessa pandemia? Se as pessoas elas já tinham algum problema de sono anteriormente, esses problemas eles podem ter se acentuado nessa época, né? Agora, ela até estabilizou mais um pouco. A gente já percebe que as pessoas, de uma certa forma, criaram uma rotina, conseguiram se adaptar melhor a essa rotina, mas quem tinha, por exemplo, distúrbios respiratórios associados, né, que também pode ser considerado o que a gente chama de apneia do sono, e outras alterações que a gente fala que tem relação, por exemplo, com o ciclo circadiano. Então, as pessoas que têm algumas alterações que vão, por exemplo, relacionar com outros
fatores, por exemplo, com estados emocionais, né, vão acentuar. Então as pessoas começaram a ter problemas de sono, mas associados com problemas emocionais, problemas do humor, problemas gastrointestinais, porque o sono ele tem muito essa função de regular todo o nosso metabolismo, tem a função de fazer essa recomposição do nosso gasto energético durante o dia. Está muito relacionado durante o sono, durante a fase do sono, de haver produções de determinados hormônios, como a melatonina, hormônio do crescimento. Então, essa organização, ela ficou muito comprometida. E olha, que depois que passar, quando passar esse tempo, é possível que esses problemas se acentuem de novo. Porque vai ser outra mudança, né? Estão se falando muito no novo normal, mas vai ser uma outra mudança que também vai acontecer. Eita, que aula, viu? Eu gosto muito de dicas, né? Eu sou a menina das dicas, né? E aí eu queria ver se a gente conseguia, né? Você como profissional, nos ajudar para dicas de uma boa noite de sono, para que a gente possa ter mais saúde, né? O sono está totalmente associado à saúde, como você falou. Débora. Quando eu penso nos hábitos do sono, na higiene, a gente chama de medidas de higiene do sono, eu penso muito que é difícil, mas é possível a gente conseguir organizar isso. Então, o sono ele tem uma regulação homeostática. O que quer dizer isso? A gente tem um sistema que equilibra a quantidade de atividade e a quantidade de sono. Então, se, por exemplo, a gente fica uma noite sem conseguir dormir, quando na noite seguinte, o nosso sistema vai tentar recompensar isso, né? E aí, a gente tem que equilibrar a quantidade de atividade com a quantidade de sono. Como é que a gente faz isso? Então, a gente começou a orientar muito voltar a fazer atividade física, o trabalho em casa, né? O trabalho doméstico, o home office, mas uma coisa que a gente preconiza é que nem seja de mais e nem de menos. Porque o que aconteceu é que muitas pessoas começaram a trabalhar demais em casa, entrando pela noite, e isso começou a atrapalhar o sono, né? Outras dicas que a gente pode dar em relação à alimentação, não fazer uma alimentação muito pesada à noite, evitar os energéticos ou produtos, alimentos que têm cafeína, como o próprio café, os refrigerantes. Quer dizer, você começa a assumir alguns hábitos que podem te ajudar. Então, tanto durante o dia, né, fazer a atividade, como durante a noite, você evitar, por exemplo, exercícios físicos muito rigorosos à noite, muito vigorosos, porque aí você já pode também impedir essa sua propensão ao sono, a dormir. Aí tem a regulação circadiana, que a gente chama. O que é essa regulação circadiana? É que o sono ele faz parte de um ciclo de atividade e repouso, vigília e sono. Então, nós temos um relógio biológico no nosso cérebro que regula tudo isso. E isso tá relacionado com o claro e o escuro. Por isso que tem sido muito indicado, por exemplo, a exposição ao sol, ou você fazer alguma atividade física um pouco fora de casa, uma caminhada, para que possa fazer essa estimulação, a retina absorver essa informação e conseguir estimular o cérebro para que ele consiga organizar melhor o ciclo, sono e vigília. Então, a gente tem que pensar muito na questão do travesseiro também, que a gente vai escolher para dormir, a posição de dormir, por exemplo, a posição ideal é a posição de lado. E isso é importante para que você possa melhorar a circulação e ter uma boa noite de sono, o tipo de colchão que você vai poder também comprar ou usar, que não seja um colchão que a densidade do colchão, por exemplo, tem que ser adequada para o seu peso, não é? Outra coisa que a gente fala muito é evitar iluminação à noite, levar celular, computador para o quarto, televisão ligada. Isso é uma forma da gente conseguir resolver. Mas o mais importante é buscar a paz no Senhor, eu acho. Então, conseguir a gente reorganizar, reprogramar os nossos pensamentos e a gente conseguir buscar realmente ressignificar as nossas dores nesse tempo, os nossos problemas, o nosso sofrimento. O sono foi feito pelo Senhor e para nós. Tem 2 versículos que eu gosto muito, que diz assim: em paz me deito e logo adormeço.
pois só Tu, Senhor, me fazes descansar, me fazes viver em segurança. Então o sono, ele tem essa função de diminuir o nosso controle na vida e deixar tudo nas mãos do Senhor. Ô, minha gente, olha aí, foi um puxão de orelha bom, viu? Tânia, muito obrigada. Nosso tempo tá bem apertado, mas eu quero te agradecer. Foi bem profundo, viu? Igreja, obrigada. Taninha, se despede aí do pessoal. Ei, tchau. Beijo para todos, viu? Até a próxima oportunidade que a gente tenha tanto se encontrar, se falar, né? E que a gente possa aproveitar esse tempo, né? Buscando, louvando e orando ao Senhor. Amém. Então vamos louvar o Senhor, igreja. Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda o link para um amigo e vamos cultuar. Beijo, gente. Amém. Tchau. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Seja bem-vindo a mais um culto online. Estamos nos reunindo durante a quarentena dessa forma. Você que congrega conosco já é um velho conhecido, seja muito bem-vindo. Você que tem nos conhecido por meio dos cultos online, que tem estado junto conosco todos os domingos à noite, seja muito bem-vindo. Você que nos visita pela primeira vez, ainda que de forma virtual, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus quer falar contigo essa noite. Eu tenho certeza que as canções que aqui entoaremos, a palavra que será ministrada por meio da pregação, tenho certeza que ela vai falar contigo. Tenho certeza que Deus quer falar contigo essa noite por meio de tudo isso. Amém? Vamos abrir os nossos corações, vamos inclinar os nossos corações para aprender mais sobre o Senhor. Amém? Vamos entrar em oração. A oração é um meio muito poderoso para entrar na presença de Deus. É por meio da oração que conversamos com o Senhor. E ela é uma ferramenta muito forte para intensificar o amor, para intensificar a relação, para intensificar aquilo que temos, esse sentimento de pertencimento que temos com o Senhor. Amém? Ore comigo. Vamos dedicar esse tempo inteiramente a Deus. Amém? Senhor Deus, quero te rogar, Jesus, que o Senhor fale conosco esta noite, que o Senhor poderosamente fale aos nossos corações por meio das canções, por meio da ministração da palavra. Jesus, queremos estar atentos, queremos estar inclinados a aprender mais sobre Ti, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar mais uma vez aqui neste culto, aqui nesta reunião online. Te pedimos que o Teu Espírito fale também conosco, que a Tua palavra possa, de fato, permanecer em nós, que essa semana, Pai, possamos começar essa semana, a segunda, terça, quarta, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Esse cântico é muito conhecido, um cântico antigo. Quem me conhece sabe que eu gosto de cânticos mais antigos. Cante esse cântico como se fosse uma oração de boas-vindas. O Teu Espírito resplandece em nós, podemos ver o Teu poder. Pedimos e Tu nos respondes. Responde agora o nosso clamor. O Teu Espírito resplandece em nós. Declare. Podemos ver o Teu poder. Pedimos e Tu nos respondes. Responde agora o nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito
seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Declare comigo. O teu Espírito resplandece em nós. Queremos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora o nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, e o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, e o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Declare mais uma vez. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, e o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio. Amém. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Fala com teu povo, fala com teu povo. Cremos em ti, cremos que o Espírito de Deus está aqui. Queremos te buscar, Espírito. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Possamos te buscar mais e mais, Deus. Queremos te buscar diariamente, constantemente, o tempo todo. Nos leva a isso. Agora tem um recadinho super especial que eu queria que você prestasse bem atenção neste momento. Boa noite, igreja! Esse é o momento de adorarmos ao Senhor através de nossos dízimos e ofertas. Ofertando, nós podemos contribuir para que o reino de Deus avance. Aparecerão aqui na tela os dados bancários da nossa igreja. Sinta-se à vontade para ofertar de acordo com o que Deus colocar em seu coração. E você que está nos visitando hoje, gostaria de cumprimentá-lo e dizer que você é muito bem-vindo. Caso você esteja assistindo nosso culto pela primeira vez, comente aqui embaixo para a gente te conhecer. E caso você esteja assistindo e ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Aproveita e nos segue lá nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é a Igreja Beirana Natal. Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto eu devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Uma atrás da outra, são cânticos antigos conhecidos que existem partes musicais muito parecidas uma com a outra, e a própria mensagem das músicas tem muito a ver com uma entrega
de vida a Cristo e aquilo que Ele faz conosco. Ele nos molda, Ele nos trata, Ele nos faz mais parecidos com Jesus e Ele nos molda do jeito que Ele quer, do jeito que o oleiro deseja, do jeito que glorifica mais a Ele. E, por fim, a gratidão que temos pelo nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Senhor Deus, eu quero abençoar Jesus, a palavra que será ministrada agora, que o Senhor enche a boca do teu servo com as palavras que o Senhor quer trazer até nós, que ele seja, Jesus, um instrumento teu para a glorificação do teu nome, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês tenham uma boa noite e que possam desfrutar da presença de Deus nesse culto, em mais uma reunião virtual que nós estamos fazendo aqui pelas nossas plataformas digitais, desejando que em breve possamos estar juntos no nosso local de reunião, no nosso prédio, para cultuarmos a Deus da maneira que nós estamos acostumados. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui para encerrar hoje a nossa série baseada no livro de Ruth, a série Debaixo das Suas Asas. O tema da mensagem é o triunfo do amor. Nós hoje vamos concluir essa série tão especial. Ao longo das últimas semanas nós temos aprendido verdades muito preciosas a partir do livro de Ruth. Nós aprendemos sobre tragédias e recomeços. Aprendemos sobre amizades mais fortes até mesmo do que a morte. Aprendemos sobre o gracioso Redentor Boaz, que na verdade é um tipo de Cristo, por causa do seu caráter e das virtudes que ele apresenta. Aprendemos sobre justiça social e sobre o cuidado que nós devemos ter com os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Aprendemos também sobre a esperança que renasce como um novo dia depois de uma noite escura. Aprendemos sobre as bênçãos que advêm da obediência e também sobre as consequências desastrosas de fugirmos da vontade de Deus. Aprendemos sobre a busca pela felicidade e, por fim, aprendemos sobre a graça virtuosa de Deus que nos transforma e que nos aperfeiçoa. Com a história de Ruth, nós aprendemos que por trás da providência carrancuda se esconde sempre uma face sorridente e que as coisas que são impossíveis para o homem se tornam realidade pela ação divina e que o final da linha, na perspectiva humana, pode ser apenas o começo de uma linda história traçada por Deus na eternidade. Se você perdeu alguma das mensagens, eu recomendo mais uma vez que você vá até o nosso canal no YouTube e assista. Você com certeza vai ser edificado, vai ser bênção para a sua vida. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, o último capítulo do livro de Ruth. Esse capítulo trata de 3 assuntos importantes. Em primeiro lugar, ele trata de um resgate. Em segundo lugar, de um casamento. E por fim, de um descendente. Vamos juntos examinar esses 3 pontos. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 4. E nós vamos ler agora dos versículos 1 até o 9. Vamos juntos? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram.
Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, que resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Rute, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela tua vida em nós, pelo privilégio de sermos igreja, pelos meios que o Senhor tem proporcionado para estarmos aqui te cultuando. E de forma especial, nós te agradecemos pela tua palavra, que foi lida e que vai ser pregada agora. Eu te peço a tua bênção de uma forma especial sobre a tua igreja, que eu consiga ministrar as tuas verdades com sabedoria e com poder, e que a tua igreja possa receber essa palavra, a fim de que ela gere os frutos que o Senhor deseja em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e pedimos a tua presença constantemente nos auxiliando. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar falando sobre um resgate. Boaz se deu bem com Ruth desde o primeiro momento em que a encontrou, lá nos campos. Ele era um homem rico, piedoso, e ele estava legalmente qualificado para ser o resgatador daquela família. Como nós vimos nas mensagens anteriores, Ruth já havia feito o pedido formal de casamento a Boaz. E ele estava determinado a aceitar. Mas para isso ele precisava apenas resolver uma pendência. A pendência era a seguinte: na lista dos parentes próximos havia um homem, um parente ainda mais próximo do que ele, de Noemi, por parte de Elimeleque. E esse homem, justamente por seu parentesco, por seu grau de parentesco ser mais próximo, ele tinha a preferência para ser o resgatador de Noemi e para se casar com Ruth. Diante desse fato, Boaz demonstrou um grande empenho no processo de se tornar o resgatador de Noemi, com o objetivo de se casar com a sua nora e grande amiga Ruth. E sobre esse processo, vale a pena destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Boaz tem pressa. Ele tem pressa. Logo depois do encontro com Ruth, lá na eira, Boaz vai até a porta da cidade e ele fica lá esperando para se encontrar com esse outro parente de Noemi. Veja, Boaz não fica adiando aquela conversa, nem postergando essa decisão tão importante em sua vida. Pelo contrário, ele age com rapidez. Ele quer logo resolver todas as pendências para que ele possa consumar o seu projeto de se casar com Ruth. Meus irmãos, aqui vale um conselho. A precipitação é sempre um mal que nós devemos evitar. Mas, ao mesmo tempo, a indecisão é um erro que nós não podemos cometer. Como se diz popularmente, às vezes o cavalo está passando selado na sua frente. Você não deve se antecipar e pular na frente do cavalo, senão ele vai passar por cima de você, você vai se arrebentar com a pancada. Agora, se você ficar olhando, esperando o tempo passar, ele vai embora.
E mesmo depois, se você decidir pegar o cavalo, não vai mais dar tempo. A oportunidade já vai ter sido perdida. E Boaz tem esse senso de urgência. Mas além da pressa e do senso de urgência, Boaz tem compromisso com a justiça. O portão da cidade não era simplesmente o local de entrada e de saída. Ele era um local público, onde as questões legais eram resolvidas. O portão era um espaço aberto diante da cidade, era uma espécie de fórum ou de prefeitura, o lugar onde os negócios públicos eram discutidos, onde decisões eram tomadas. Era naquele lugar em que acontecia qualquer assembleia importante e também onde eram decididas as questões legais. Boaz estava ali no portão da cidade para tratar do assunto legalmente, com correção. Ele queria sim ser o resgatador de Noemi. Ele queria sim se casar com Ruth, mas ele queria fazer tudo conforme a lei. A ideia não era entrar numa relação familiar clandestina ou desonrosa, baseada numa mentira, numa enrolada que ele fez com outro parente, nada disso. Ele queria fazer as coisas de uma forma transparente e legal. Além disso, nós vemos que Boaz tem prudência. Ele não foi sozinho conversar com esse outro parente de Noemi. Ele convidou 10 líderes, algumas versões vão dizer 10 anciãos, para serem testemunhas daquela conversa. Esses líderes ou anciãos, eles exerciam uma função jurídica, uma função legal. O papel deles era semelhante ao de tabeliães. Eles exerciam o papel de juízes e registradores. Então, o acordo firmado diante daqueles homens tinha validade legal. E Boaz toma toda a precaução para agir com rapidez, é verdade, mas também para agir com segurança jurídica e com prudência. Além disso, nós vemos que Boaz tem integridade. Boaz não esconde a verdade. Ele não omite informações para conseguir atingir o seu objetivo, de forma alguma. Ele informa ao outro parente de Noemi que ele tinha preferência no resgate, até que chega um ponto que esse parente aceita. Veja, Boaz tinha interesse em assumir esse papel, mas ele não fez nada para ludibriar o outro parente. A integridade moral foi uma marca distintiva de Boaz. O caráter de Boaz, que nós já destacamos em mensagens anteriores, mais uma vez foi colocado aqui, foi evidenciado como uma de suas virtudes. Na continuação do texto, nós vemos que a empreitada de Boaz foi bem sucedida. O homem desistiu de resgatar as terras de Noemi e de se casar com Ruth. Então, ele abriu o caminho para Boaz cumprir esse papel de resgatador. Não se tratava de uma mera obrigação legal, mas de um ato de amor. O outro parente resgatador, ele percebeu na conversa que se ele redimisse o campo de Noemi, ele não ia ter nenhum aumento na sua propriedade. Pelo contrário, ele ia ter uma diminuição no seu patrimônio. Isso porque ele teria de pagar pela terra que pertencesse a Noemi e ela não passaria a pertencer a ele, mas ao filho que ele viesse a ter com Ruth. Vale lembrar o que nós já falamos em semanas anteriores, de que o resgatador ele teria o dever de gerar um filho para preservar a memória do falecido marido, da viúva, e também para cuidar dela. Então, nesse caso, se ele comprasse o campo, ele não ia ficar com a terra. Ele estaria beneficiando Ruth e Noemi, mas não estaria se beneficiando. Ele teria de sustentar Ruth, mas não teria nenhum ganho financeiro, econômico com isso. Pelo contrário, as despesas poderiam ser até bem elevadas. Por esse motivo, ele desiste formalmente e expressa isso tirando o calçado. Tirar o calçado era um ato simbólico de transferência de direito. O homem que tirava o seu sapato estava renunciando os direitos que tinha naquela questão. Na sequência, Boaz declara publicamente que diante daquela decisão do outro parente, ele estava tomando posse da propriedade e também assumindo a responsabilidade por Noemi e por Ruth.
Vamos continuar a leitura do texto? Nós vamos falar agora sobre um casamento. E para isso vamos ler os versículos do 10 até o 12. Vamos juntos? Rute 4, versículo 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder com essa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz com Ruth tem muitos aspectos cheios de encanto, de beleza. Foi um casamento providenciado por Deus. Isso porque Ruth, nós vemos lá no capítulo 2, especialmente no versículo 20, antes de ela buscar um marido, ela buscou o Senhor. Antes de Ruth buscar um lar, uma nova família, a construção de uma nova casa, de uma nova história, antes de qualquer coisa, ela foi buscar abrigo debaixo das asas de Deus. O encontro de Ruth com Boaz, ele foi casual na perspectiva humana, mas ele certamente foi agendado pela providência divina. Esse foi um casamento muito desejado por ambos. E é importante a gente destacar isso. Sabe por quê? Porque casamento, meus irmãos, não é um contrato temporário, experimental. Não é algo que se faz para ver no que vai dar. Não. O casamento é uma aliança para a vida toda. Não é sensato ir para o casamento com indecisão, com insegurança, de forma alguma. O verdadeiro amor não deve ter medo de assumir compromissos e de honrar esses compromissos. Hoje em dia nós vemos muitas palavras bonitas, nós vemos muito romantismo, mas vemos pouco compromisso. Nós vemos paixões avassaladoras, mas vemos pouco amor verdadeiro. Nós vemos muitas declarações, às vezes até declarações públicas nas mídias sociais, mas vemos poucos votos cumpridos. Hernandes Dias Lopes diz que os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos e os casamentos estão ficando cada vez mais curtos. No caso de Boaz e Ruth, nós podemos dizer que foi um casamento baseado em amor, mas também baseado no propósito. Isso porque a intenção principal de um casamento no regime do levirato, que nós já explicamos do que se trata, a intenção principal era levantar um descendente ao marido falecido. A família de Elimeleque estava sem nenhuma possibilidade de ter uma continuidade, porque Elimeleque morreu, seus 2 filhos também morreram e não deixaram nenhum descendente. Mas agora Boaz casa com Ruth com o propósito de garantir que o nome de Malom não se perdesse, não saísse dos registros da cidade. O casamento de Boaz é movido por amor a Ruth, mas também é guiado por um profundo gesto de altruísmo e de responsabilidade com a família de Elimeleque. Esse casamento foi abençoado pelas testemunhas. Os anciãos de Belém rogaram, pediram a Deus 3 bênçãos especiais sobre aquele casal. Em primeiro lugar, eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil. Pediram fertilidade para Ruth. Boa parte dos estudiosos acredita que Ruth era uma mulher estéril. Você vai pensar, mas por que eles pensam isso? Vamos lá. Nós somos informados que Ruth passou quase 10 anos casada com Malom, lá em Moabe, na terra de origem de Ruth. E eles não tiveram nenhum filho. Os anciãos pediram a Deus que Ruth fosse como Raquel e como Lia, as únicas esposas de Jacó.
de quem veio toda a nação de Israel. Dessa forma, as testemunhas expressaram os votos, o desejo de que Boaz fosse recompensado com uma família comparável à de Jacó. Raquel, se você conhece bem a história, você vai lembrar, Raquel também era uma mulher estéril e ela foi curada por Deus. Quando Ruth engravidou, nós vamos ver mais para frente, nós fomos informados de que foi o Senhor que concedeu a ela aquela gravidez, indicando que aquela gestação, aquele bebê que estava no seu ventre, era fruto de uma obra sobrenatural. Deus havia aberto a madre de Ruth. Os anciãos, além de fertilidade, pediram que Boaz fosse um homem próspero. Você vai dizer, mas espera aí, mas Boaz já era senhor de terras e dono de muitos bens. É verdade. Mas agora os anciãos estão abençoando a sua vida, rogando a Deus que ele seja afamado em sua cidade, que ele adquira poder e boa reputação, e que através desse casamento com Ruth, a própria família de Boaz também seja estabelecida. Boaz tinha propriedades, tinha muitos bens, era um homem rico, mas ele não tinha ainda construído a sua família. Essa era a prosperidade que ele não tinha, que ele precisava. E foi isso que esses anciãos, esses líderes pediram a Deus. Eles pediram ainda que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. E aí você vai dizer, beleza, Mateus, mas quem é Pérez? Eu digo para você. Pérez foi o mais importante dos filhos de Judá. A tribo de Judá dependia dos descendentes de Pérez mais do que dos outros dependentes. Pérez foi ancestral de Boaz e foi o principal do tronco da árvore genealógica da tribo que trouxe ao mundo o famoso rei Davi e posteriormente o próprio Jesus Cristo. Por isso os anciãos mencionaram esse homem, desejando que a família de Boaz fosse tão abençoada e tão longeva como a de Pérez foi. E na sequência do texto, que nós vamos ler a partir de agora, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor ouviu a prece, o pedido desses homens e concedeu a Boaz e Ruth exatamente tudo o que foi pedido. É o que nós vamos ver agora no capítulo 4, a partir do versículo 13, e agora vamos até o final, no versículo 22. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. O livro de Ruth termina destacando a descendência de Boaz e de Ruth. Obed, o filho deles, é considerado uma dádiva, um presente de Deus, pois o Senhor concedeu que Ruth engravidasse e desse à luz um filho, é o que diz lá no versículo 13. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Os filhos são presentes do Senhor, não só para os pais, mas para toda a família. John Piper, quando comenta esse texto, ele diz que o foco nos versículos 14 até o 17 não é mais sobre Ruth e nem sobre Boaz.
O foco é Noemi. Mas por quê? Porque Noemi voltou para Belém amargurada, pobre, vendo Deus como seu maior inimigo, como responsável pela sua tragédia. A história do livro de Ruth começa com as perdas de Noemi. Mas agora, no seu ato final, o livro de Ruth mostra a vitória de Noemi. Essa história tão bonita, que nós estamos vendo desde o início da série, ela começa com tragédia, com morte, mas agora ela termina com o nascimento, com vida. Veja, primeiro Noemi ganhou a amizade fiel de Ruth. Ruth que é uma nora melhor do que 7 filhos. Essa expressão é utilizada no texto. 7 filhos era a indicação de plenitude da bênção de Deus para uma família. Significava a família perfeita, a família ideal. Isso porque ter muitos filhos homens era sinal de honra e de prosperidade, e 7 era um número ligado à ideia de perfeição. Então, quando o texto fala que Ruth era uma nora melhor do que 7 filhos, isso tem um peso muito grande. Noemi não tinha mais nenhum filho, mas tinha uma nora que foi uma amiga cuidadosa e leal, e que depois deu a ela um neto. E através desse neto, Noemi encontrou consolação e alegria. Por isso que Ruth era mais valiosa para Noemi do que 7 filhos. Quando Noemi colocou o menino no colo e passou a cuidar dele, isso foi uma espécie de cerimônia de adoção da criança. A tal ponto que no versículo 17, nós vemos que as vizinhas deram nome ao bebê, chamaram ele de Obed, e disseram: vejam, Noemi tem um filho. Noemi tem um filho. E essa criança viria a ser parte de uma árvore genealógica muito especial. O livro de Ruth conclui mostrando para a gente uma curta genealogia, ligando Pérez, o filho de Judá, a Davi. Obed, que é o filho de Ruth e Boaz, se torna o pai de Jessé, que se torna o pai de Davi, o maior rei de Israel. Cerca de 1000 anos depois, o próprio Jesus, o Messias esperado, viria ao mundo sendo chamado de filho de Davi. O final do livro de Ruth aponta para a história da redenção. Deus não estava apenas trabalhando para dar bens materiais para Noemi, para Ruth, para Boaz. Não, ele estava preparando o cenário para a chegada de Davi e estava nos indicando a vinda de Jesus. Você deve ter reparado que mais de uma vez eu usei a expressão genealogia, árvore genealógica ou coisa parecida. Você sabe por que isso é importante? Meus irmãos, isso é importante porque nos mostra que Deus executa o seu propósito geração após geração. Como nós somos limitados a uma única vida, cada um de nós só vivencia uma pequena parte do plano de Deus na história. Mas uma genealogia é uma maneira fantástica e muito didática de nos fazer entender a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. O processo histórico não é casual, não é fruto do acaso. Há um propósito de Deus em tudo o que acontece. Nós entendemos então que o livro de Ruth deseja nos ensinar que os caminhos de Deus para a vida do seu povo são conectados com um propósito muito maior do que nós mesmos. Quando nós andamos com Deus, a nossa vida sempre significa mais do que nós imaginamos. O livro de Ruth aponta para Davi. Davi, por sua vez, aponta para Jesus. E Jesus aponta para a glória final, para a vida eterna com Deus. E aqui eu quero partir para as nossas conclusões, para aplicações práticas do texto que nós lemos e do livro de Ruth como um todo. Que a gente pode destacar algumas lições preciosas desse texto. Em primeiro lugar, a lição que essa história nos ensina é que você tem um grande valor para Deus. E calma, isso não é o modismo da teologia do coaching. Não, isso é uma verdade bíblica.
Deus não nos valoriza porque nós somos virtuosos ou porque somos especiais. Pelo contrário, Ele atribui valor a nós por causa do seu amor gracioso. Não importa sua nacionalidade, sua família, sua cultura, sua origem, seus bens. Se você é parte do povo de Deus, você tem um grande valor para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te cobre com as suas asas. Você não veio ao mundo por mera casualidade. Há um plano perfeito. Há um propósito eterno para a sua vida. Ruth era uma viúva moabita, uma mulher estrangeira, pobre, desamparada, que não tinha nada a oferecer. Mas Deus providenciou para ela não apenas uma família, não apenas riquezas, mas providenciou um nome que é lembrado com honra até hoje. E providenciou também uma descendência muito abençoada. Em segundo lugar, a aplicação que a gente faz é de que os filhos são presentes de Deus. Os filhos são herança de Deus. Eles valem mais do que qualquer riqueza. Não sei se você reparou, mas depois que Obed nasceu, o texto bíblico não fala mais nada sobre os bens de Boaz. No capítulo 2 nós vemos que é destacado que Boaz é um homem de muitas riquezas, de muitos bens, mas depois que Obed nasce isso não é sequer mencionado. Por quê? Porque nada se compara à riqueza que os filhos representam. Porque pessoas valem mais do que coisas. Os filhos valem muito mais do que o dinheiro. Veja que mesmo sendo um homem rico, os líderes, anciãos da cidade, pedem que Deus desse prosperidade a Boaz. Isso porque a verdadeira prosperidade não consta em patrimônio. A riqueza que as pessoas representam vale muito mais. O nosso maior investimento deveria ser sempre nos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos com os filhos. Nenhum sucesso nesse mundo compensa o fracasso de uma família. Em terceiro lugar, outra lição que a gente aprende é que a vida deve ser vivida com os pés no chão, mas deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. Não sei se você reparou, mas a última palavra do livro de Ruth é Davi. Noemi, Ruth e Boaz não viveram em vão e nem ao acaso, porque eles fizeram parte de um propósito divino. O destino deles estava sendo conduzido por Deus. Nós vimos que o casamento de Ruth com Boaz resultou no nascimento de Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Depois de um tempo, o próprio Jesus nasceu a partir dessa genealogia. Hoje você pode entender os planos de Deus para a sua vida de uma forma muito confusa, pode até não entendê-los. Hoje a providência de Deus pode parecer muito carrancuda para você, pode parecer assustadora. Hoje os seus problemas podem parecer difíceis demais e você pode pensar, não tem jeito, é impossível, isso aqui é um nó que não tem como desatar. Mas acredite, se você está em Cristo, a sua vida está sendo conduzida por Deus. Há uma música que eu gosto muito, chamada O Tapeceiro, de um compositor chamado Estênio Marcius. Nessa música ele narra o processo de fazimento de um tapete. Ele compara a obra de um tapeceiro à obra de Deus na nossa vida. E de fato, quando você vai ver um tapeceiro produzindo ali, fazendo o seu trabalho, teando os fios, ele parece não saber o que está fazendo. Quando você olha do avesso, você nem imagina o desfecho. É um fio escuro indo para o lado, um fio mais claro indo para o outro, depois eles se cruzam, se entrelaçam, tem um nó aqui, um ponto acolá. Mas no fim das contas, aquela obra que parecia tão confusa, que parecia não fazer sentido, ela se encaixa, ela se explica, e a gente vê que tudo estava cooperando para o bem. Assim é a obra de Deus conosco. Por vezes Ele está nos conduzindo por caminhos que nos parecem confusos. Às vezes a gente não está entendendo o procedimento do tapeceiro na nossa vida. Mas saiba, Deus é um artista muito virtuoso. Ele não perde o controle de nenhum dos seus movimentos. Tudo que acontece é fruto da regência de Deus.
Ele está conduzindo todas as coisas, de modo a fazer com que elas operem conjuntamente para o seu bem. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. E quando se vê pelo lado certo, todas as cores, todos os movimentos da nossa vida dignificam a Jesus Cristo e redundam em honra e glória para esse artista tão virtuoso. Deus fará com que tudo coopere para o seu bem, para a glória do nome dele. Em quarto lugar, uma última lição que o livro de Ruth nos ensina é que o melhor de Deus ainda está por vir. Calma, eu sei que talvez alguns de vocês já tenham até me corrigido mentalmente aí de suas casas. Eu sei, essa é uma frase clichê e é muitas vezes utilizada com uma conotação absolutamente errada. Eu não quero aqui, com essa expressão, fazer nenhuma apologia à teologia da prosperidade. De que não, você vai comer o melhor dessa terra e tudo vai dar certo para você, você vai ser rico e próspero, blá, blá, blá. Não é nada disso. Eu sei, em certo sentido, o melhor de Deus para nós já veio. Porque o melhor de Deus para nós é Jesus Cristo. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. A nossa trajetória aqui não é uma viagem rumo à escuridão. A gente não está viajando num barco que vai naufragar. A nossa jornada é para a eternidade, para uma eternidade cheia de glória, onde nós viveremos e reinaremos para sempre com Cristo. Aqui nessa terra, assim como foi com Ruth e com Noemi, nós vamos atravessar sim momentos muito difíceis, de tristeza, de dor, de dificuldade. Nós até mesmo adoecemos e morremos. Mas, estando em Cristo, nós temos a convicção de que a morte não tem mais a última palavra em nossa vida. Nós seguimos os passos daquele que é a ressurreição e a vida. Disse ele, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós seguimos os passos daquele que tem autoridade para perguntar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Meus irmãos, em breve a trombeta de Deus vai soar. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Em breve todo joelho se dobrará, de forma voluntária ou não, e toda língua confessará que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Muito em breve, nós deixaremos esse corpo frágil, corruptível, e seremos revestidos com um corpo de glória. Em breve, nós estaremos para sempre com o Senhor. O caminho agora é estreito, eu sei. Às vezes é doloroso. Os inimigos são muitos e eles parecem cada vez mais furiosos contra nós. Mas eu quero encerrar essa série e essa mensagem te convidando a viver na esperança de que o nosso destino é a glória e de que é o nosso próprio Senhor, o nosso Jesus amado, vitorioso, que vai nos conduzir ao nosso lar eterno. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos enche de esperança. Obrigado porque esse livro de Ruth está disponível para nós, porque essa história é acessível para que a gente possa aprender com ela e assim a gente pode crescer em graça, em sabedoria, a gente pode compreender melhor a tua providência, compreender melhor os teus propósitos para nós. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós somos ingratos, que nós não reconhecemos o teu agir em nosso favor. Nos perdoa pelas vezes que murmuramos, que maldizemos o teu nome, seja com as nossas palavras ou com os nossos pensamentos, as nossas ações. Nós queremos reconhecer, Pai, que tu és um Pai muito bondoso, que conduz todas as coisas para nos beneficiar. Mesmo as dores que passamos, as dificuldades que enfrentamos, cooperam para o nosso bem. A tua palavra nos garante isso. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor encha e renove o nosso coração com a tua esperança.
que a gente seja sempre tomado por um senso de eternidade, um senso de vida eterna, de saber que Tu estás conduzindo tudo para que naquele grande dia nós possamos estar com o Senhor, num lugar onde não mais vai haver pranto, dor, angústia, choro, sofrimento, mas apenas a plena alegria e a plena adoração, a plena comunhão contigo. Nos enche de alegria, nos enche de esperança, renova a nossa fé, nos ajuda a compreender todas essas lições e a aplicá-las da melhor maneira possível nas nossas vidas. Edifica a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe e tenham todos uma semana cheia da graça e da presença do Senhor. Amém. Não há maior amor que o amor que Tu tens por mim. Não há melhor romance que o meu e o Teu, Jesus. Jesus. Nenhuma presença é mais doce que a Tua, amado meu maior anseio é ir além de tocar. Quero Te ver, Te abraçar. Vem neste lugar, vem me tocar. Em Teus braços quero estar. Vem neste lugar. Não há maior amor que o amor que Tu tens por mim. Não há melhor romance que o meu e o Teu, Jesus. Jesus. Nenhuma presença é mais doce que a Tua, amado meu maior anseio é ir além de tocar. Quero Te ver, Te abraçar. Vem neste lugar, vem me tocar. Em Teus braços quero estar. Vem neste lugar. Quero Te ver, Te abraçar. Vem neste lugar, vem me tocar. Vem, em Teus braços quero estar. Declare: vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Amém. Que o Senhor te dê uma boa semana, que Jesus esteja contigo todos os dias, nas suas orações, no seu tempo devocional.
Nos encontramos no próximo domingo. Até lá, que Deus abençoe.